Olá, meus irmãos. A nossa pergunta de hoje da EBD questiona acerca de milagres que nós vemos acontecendo fora do círculo do cristianismo bíblico, fora então do cristianismo pautado nas Escrituras. Quando nós vemos milagres que ocorrem baseados em doutrinas que não estão corroborados pelo ensino claro das Escrituras e que muitas vezes traz práticas estranhas ao ensino da Bíblia. E também alguns milagres que nós observamos em círculos que buscam apenas o milagre em cultos e ajuntamentos em que o foco são os acontecimentos extraordinários ou mesmo a arrecadação de dinheiro. É importante nós começarmos essa reflexão dizendo que a Bíblia reconhece que os milagres, eles não são o único sinal que legitima a fé verdadeira. Isso porque existe sim a possibilidade de os milagres acompanharem ações que são muitas vezes anticristãs, algumas delas demoníacas e outras que são operadas por falsos religiosos. É importante sabermos que nós não negamos que Deus é bom e que Ele pode sim atender a pedidos, que não negamos também que Ele pode estar por trás de muitos dos socorros dos pedidos aflitos, dos corações aflitos. Mas é importante destacarmos que nem sempre fé verdadeira e milagre são uma relação intrínseca. Isso porque, em primeiro lugar, ações que são verdadeiramente operadas por Deus em milagres, em sinais extraordinários, são necessariamente relacionados a uma fé verdadeira. E o testemunho de ações miraculosas não significa necessariamente que uma pessoa ali tem que se converter. Você deve se lembrar que Jesus, uma vez, em Mateus capítulo 11, ele fala sobre isso. No versículo 20, ele denuncia as cidades onde se realizaram a maior parte dos seus milagres por não terem se arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se realizassem os milagres que em vós se realizaram, há muito tempo elas teriam se arrependido com roupas de saco e cinza. Ou seja, elas testemunharam os milagres feitos por Jesus, mas mesmo assim não se converteram. Ou seja, o exercício dos milagres ali, feitos pelo próprio Cristo, não era acompanhado, a multidão que testemunhava não era uma multidão de crentes. O próprio Nicodemos, quando ele se encontra com Jesus, ele diz: olha, Senhor, eu vi os teus milagres, os teus sinais, e uma pessoa que não vem de Deus não pode realizar aquilo. Mas Jesus afirma categoricamente que ele ainda não nasceu de novo. Em segundo lugar, uma coisa que também é muito séria, meus irmãos, é que Satanás pode estar por trás de muitos dos milagres que nós testemunhamos, que nós vemos por aí. Você lembra que quando nós estudamos Apocalipse, nós vimos que as ações demoníacas desse mundo, elas são exercidas e serão exercidas com poder verdadeiro. Nós temos a besta que surge do mar, mas em Apocalipse 13, versículo 11, nós temos surgindo da terra, capítulo 13, versículo 11, uma outra besta com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e ela falava como um dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Então você tem aqui um exercício religioso corroborando e levando as pessoas a adorarem a besta do sistema político, econômico, militar, governamental. Então é uma religião que está à vontade, que está aos interesses da primeira besta que surgiu do mar. E ela faz milagres. Olha o versículo 13. Ela realizava grandes sinais à vista dos homens, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. Ou seja, até semelhante a milagres que homens de Deus fizeram ao longo da história. E por meio de sinais lhe fora permitido fazer na presença da besta, enganava os habitantes da terra e lhes dizia
que fizesse uma imagem à besta que havia sido ferida pela espada e sobrevivera. Também lhe foi permitido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse com que todos os que não a adorassem fossem mortos. Então você vê que ela age sim com poder e com poderes demoníacos, e que os seus milagres são reais. Essa falsa religião, Paulo vai falar em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, que a vinda do anticristo, do homem da iniquidade, do ímpio, se dá por meio da força de Satanás, com todo o poder, sinais e falsos milagres. Alguns vão dizer que a tradução aqui pode ser até verdadeiramente milagres apenas, mas ainda que esses milagres fossem falsos, eles seriam tão parecidos com verdadeiros que eles enganariam a muitos. Então os milagres são verdadeiros, mas ainda que hajam milagres falsos, eles são tão bem falsificados que você pensa que eles são verdadeiros, porque o propósito deles é enganar. Nosso próprio Senhor Jesus, em Mateus, ele lembra acerca dos sinais que estão atrelados à sua vida. No Mateus capítulo 24, o versículo 24, ele diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e milagres, a tal ponto que, se fosse possível, enganariam até os eleitos, os escolhidos. Os milagres também podem ser feitos, milagres verdadeiros aqui, por falsos cristãos, por falsos mestres religiosos. Jesus mesmo disse que muitos agiriam e fariam milagres em seu nome, lá em Mateus 7,22, e ele nunca os havia conhecido, ou seja, eram descrentes, incrédulos, mas que operavam sinais e milagres. Nós devemos nos lembrar, meus irmãos, que Satanás, ele não vem com aquela figura monstruosa, ele vem querendo fazer coisas que são lícitas e aparentemente boas, com o fim de tirar os nossos olhos do Deus verdadeiro. Ele, ao tentar Jesus, trouxe coisas boas, poder, lucros, ganhos imediatos. E Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 11, que não é de se estranhar que muitas vezes ele vem como um anjo de luz. Capítulo 11, versículo 14, ele diz: e não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então não é porque é milagre que ele é de Deus, ele pode ser de Satanás. E ainda que seja de Deus, não significa que ele está acontecendo no meio de um cristianismo bíblico, ou que aquelas pessoas se converterão e estão vendo o reino de Deus a partir daqui. Tenhamos cuidado, que nós creiamos, não sejamos incrédulos, mas que experimentemos as boas dádivas de Deus e nos sejamos levados a Ele, e desconfiemos de exercícios de milagres que não vêm de uma boca que confessa a Cristo e seu senhorio, mas que tem a aparência do Cordeiro, mas que a boca proclama e fala como uma besta, como um dragão. Deus te abençoe, até a nossa próxima pergunta na EBD.